E aí, galera? E aí, Júnior? Bom dia. Marcelo, bom dia. Dia. Tá me ouvindo bem? Sim, Boa, boa. Pô, aqui, Jundiaí, tá fora do padrão de frio. Diz que no sul vai fazer negativo até. A nossa advogada Toya lá tava reclamando que tava geando. Imagina. Vou chamar a diz galera que aqui em aqui. Jundiaí vai vir esses 2 graus, né? Deus o livre. Deus o livre. Eu já saí do sul pra ter calor, como é que isso vai acontecer? Não, não, não. Você respeitar, né? Agora tem que subir pro Nordeste. Boa, boa, boa. Pessoal, nós vamos falar hoje de nuvem segura ou nuvem exposta, né? O que a gente tem visto hoje? A gente tem visto hoje que muitas empresas estão indo para a nuvem de qualquer maneira, sem nenhum planejamento, sem nenhuma precaução, né? Isso tem gerado uma série de problemas, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Nós começamos aí às 10 horas e vamos até às 11, né? Essa webinar vai ficar gravada, vai para o nosso canal do YouTube. Quem quiser lá, YouTube, @Deserve, vai conseguir acessar os nossos vídeos gravados. Estão todos lá. Beleza? Deixa eu chamar o pessoal aqui. Olha aí, pessoal, entrando. Olá, Ana Paula, tudo bem? Bom dia. Só mais um minutinho para a gente começar aí, que a gente já vamos falar aqui do nosso assunto de nuvem, nuvem segura ou nuvem exposta. Boa, legal. Muito bem. Pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou o Thiago Guedes, sócio fundador da Deserve. Hoje sou especialista em ISO 27001, sou auditor líder da BNT e sou um dos professores instrutores aqui do Deserve Academy, tá? O Deserve Academy é o nosso braço de educação aqui da Deserve, né? Nós acreditamos que pessoas são a primeira linha de defesa das empresas, então foi por isso que lá em 2012, não, 2022 a gente abriu um braço de educação. A empresa existe desde 2012, mas a gente percebeu, né, que sem pessoas não funciona, né? Precisa ter pessoas ali, né, treinadas, conscientes, sabendo o que está fazendo, né, sabendo as dificuldades para que a gente tenha êxito nos nossos processos de segurança, tá? Então, é por isso que a gente fundou o The Serve Academy e é por isso que a gente tem essa webinar aqui quinzenal, nas sextas-feiras. Fala, Ricardo, tudo certo? Bom dia. Fiz leitura labial aqui, tu tá no mudo, mas eu vi que tu respondeu. Beleza. Pessoal, então, como eu tinha introduzido para vocês, o nosso assunto é nuvem segura ou nuvem exposta, né? O que eu percebo aqui como auditor? Cada vez que a gente vai fazer uma avaliação em uma empresa que tem as soluções da nuvem, né, muitas vezes essa empresa, se for uma empresa mais tradicional, ela tinha um ambiente on-premise e foi para a nuvem. Só que ela foi para a nuvem por uma pressão de negócios, né? E muitas vezes a TI ou até o time de segurança não foi envolvido, ou pelo menos assim, não teve tempo hábil para planejar de uma forma eficiente, tá? Então, isso gera uma série de problemas, né, que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? E o que nós vamos falar aqui, né? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, como a gente sempre faz, é o cenário atual, né? Muitas vezes aqui a gente tem alunos que estudam conosco, pessoas que já são auditores, já são gestores. Então, eu quero pincelar esse cenário atual para mostrar para vocês por que esse assunto é importante, né? Depois eu quero mostrar um pouquinho do cenário de modelo de responsabilidade compartilhada,
existe às vezes um mal entendimento que a nuvem ela tem a responsabilidade total do ambiente. E não é bem assim. Eu quero explicar um pouco mais como isso funciona, né, aonde vai a responsabilidade de cada player aqui nesse projeto quando a gente vai jogar o nosso ambiente para a nuvem, tá? Os riscos continuam sendo da empresa, isso é o principal ponto, né? Por mais que o prestador de serviço em nuvem possa ser responsável por algumas coisas, a empresa ela não pode se eximir. Então, os riscos permanecem na empresa, porque no final do dia, né, é quem vai ter as consequências caso tenha algum incidente de cibersegurança. Os controles nativos das principais plataformas, as boas práticas que a gente pode utilizar nisso, um checklist, né, antes, durante e depois a gente abre para pergunta se a gente tiver com algum tempo, tá? Então, eu sempre me preocupo em a gente terminar pontualmente às 11 horas, né? Então, vamos ver aqui se sobra um tempinho para a gente falar. Tá bom? Vamos lá, pessoal? Muito bem. Comprometido, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o cenário atual da nuvem, tá? A noção da nuvem, ela está bastante acelerada, né? Muitas empresas já usam e com isso a gente vê que tem bastante incidente relacionado a isso também. Se a gente for pegar um relatório do Gartner de 2024, a gente vai ver algumas coisas bastante interessantes aqui, tá? 94% das empresas globais, elas usam um serviço em nuvem, 94%. Né? Talvez isso foi em 2024, né? Em 2024 era esse cenário, mas em 2026, né, provavelmente está quase aí 100%, né? 98%. Todo mundo usa pelo menos um RP na nuvem, um CRM na nuvem. De repente eu tenho ali algum serviço que eu me comunico via API com algum cliente ou fornecedor, enfim. Então, o uso de soluções em nuvem ele é massivo, tá? Por outro lado, a gente vê que a causa número 1 de incidentes em nuvem é uma configuração incorreta. Então, é como eu falava no início da apresentação. Ir para a nuvem, mas ir para a nuvem de qualquer jeito gera incidentes. Então, até no relatório da IBM, traz mais detalhes. É extremamente custoso isso, eu gerar uma exposição para o meu ambiente na nuvem. Porque pensa só, a partir do momento que eu estou na nuvem, qualquer nuvem, tá? A AWS, eu posso ir para o GCP, que é o Google, eu posso ir para o Azure, né? A internet inteira está olhando lá o meu servidor, a minha aplicação, seja lá o que eu tiver na nuvem. Então, eu viro um alvo muito maior. Eu tenho uma exposição de risco muito maior. Isso é um problema. Se eu fizer as conversões de forma incorreta, eu posso estar abrindo uma brecha gigantesca, tá? E 80% dos vazamentos em nuvem envolvem algum tipo de credencial. Nós já falamos de credencial, acho que é umas duas webinários atrás, nós já falamos sobre isso, a importância do duplo fator de autenticação, né? Então, eu ter senhas fracas, eu ter usuários com permissões excessivas, eu não ter aí configurado um duplo fator de autenticação, isso a gente já falou em um outro momento, tá? Isso acontece, e pior, tá? Pior. Teve casos aí que eu vou falar de dados que foram colocados na nuvem sem nenhum tipo de restrição, ou seja, estava aberto, estava público. Isso gerou um problema gigantesco nas organizações, tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui comigo, né? Algum de vocês aqui já recebeu um alerta de acesso suspeito a uma conta de serviço? Provavelmente sim, né? A gente tem uma solução chamada CASB, se vocês quiserem procurar aí, né, que faz um levantamento de todos os acessos que se tem na nuvem, né, o SophSoft X é uma solução de CASB da Sophos, que tem algumas features específicas, e ela vai te dizer aí acessos que são suspeitos, né? Os acessos suspeitos são os mesmos que a gente já trouxe. Que é um acesso suspeito? É um acesso de um gestor, um administrador de rede, né, fora da hora de trabalho. Isso é incomum, precisa de ser avaliado. Acessos internacionais, principalmente daqueles países que a gente já sabe, como, por exemplo, China, Rússia, Coreia do Norte, né? Tráfego vindo desses países, suspeito, né? Daqui a pouco a minha empresa é só brasileira, por que eu estou recebendo um acesso internacional? Suspeito também.
pessoas que erram a senha com uma certa frequência, né? Ou até tentativa de acesso para o mesmo usuário de peso diferente. Então, tudo isso, galera, tudo isso que eu estou trazendo aqui são atividades bastante suspeitas, e se você não tiver uma solução que te dê uma visibilidade, como o Soft X, por exemplo, você não vai saber que isso está acontecendo. Tudo bem? Então, esse é o cenário atual. Perceba que praticamente toda empresa tem alguma coisa em nuvem, e isso está sendo aí um grande risco para as organizações, porque talvez, se não seja feito da forma correta, gere um incidente. Tudo bem? Aqui eu quero trazer coisas que eu já escutei, galera. 2026, tá? Isso aqui ainda é dito por empresas. E, assim, se vocês, por acaso, pensam alguma coisa a respeito disso, eu peço que vocês reavaliem, porque não está correto, tá? O que muita gente acredita ainda? O provedor cuida de tudo. Tem empresas que ainda acreditam nisso, né? Se está na nuvem, está seguro. Porque se o provedor cuida de tudo, está seguro. Concorda? Esse é o pensamento de muitos. Não é um pensamento correto. Não precisamos de mais backup e nossa equipe não precisa saber de segurança em cloud. Olha só. Eu já escutei Thiago, bastante. Claro. posso contribuir rapidinho nessa parte? Pode, fica à vontade. Aham. Não, é Fala, porque Wesley. existe uma diferença entre segurança da nuvem e segurança na nuvem, entendeu? Então o Perfeito. pessoal acha que, se tá na nuvem, tá seguro, né? Tudo tá feito lá, tá ok. Não é bem por aí. Existe a parte da nuvem e existe a parte de quem é contrator. Então existe essa distinção entre segurança da nuvem e segurança na nuvem, entendeu? Excelente, ótimo, ótimo, ótimo ponto, Wesley. E a gente tem hoje esse ponto que o Wesley falou, repetindo o que o Wesley falou, mas em outras palavras, né? A AWS, ela está interessada em garantir que o data center dela esteja seguro, com a refrigeração adequada, os links funcionando, os clusters de máquinas bem configurados, os stores bem configurados, etc. Mas ela vai te disponibilizar, muitas vezes, um espaço no ambiente dela. Por exemplo, a gente vai falar de IaaS, né? De infraestrutura como serviço. Então, o IaaS, eu vou lá na AWS e compro uma máquina virtual. Então, toda a infraestrutura para disponibilizar essa máquina virtual, a AWS vai me disponibilizar de uma maneira segura. Mas dentro da máquina virtual, as coisas que acontecem lá, os sistemas que acontecem lá, é responsabilidade minha, da minha empresa fazer. Tá? Então, qual é a realidade aqui que eu queria trazer para vocês? A responsabilidade é compartilhada, como o Wesley trouxe, né? A empresa de nuvem ela é responsável por uma parte, muitas vezes a parte da infraestrutura, né? A segurança depende de como você usa isso, né? Todo backup é responsabilidade da empresa. Você até pode contratar serviços de backup dentro da nuvem. Então, se eu vou lá no Azure, existe uma solução do Azure de backup, mas isso é contratado à parte. Não é necessário. Se eu contratei uma VM, uma máquina virtual, não necessariamente essa máquina vai ter backup. Eu tenho que ir lá rodar um snapshot, eu vou ter que aplicar isso, vou ter que criar rotina, vou ter que criar agendamentos. Isso é minha responsabilidade como administrador da rede. E todo o time aí deveria ter alguém com expertise em nuvem. Por quê? Porque muda um pouquinho, tá? Por mais que a gente fale em nuvem como uma coisa genérica, a nuvem do AWS não funciona exatamente como a nuvem do Azure, que não funciona exatamente como a nuvem da GCP. Cada uma delas tem suas peculiaridades, suas formas de configurar, seus permissionamentos. Então, muda um pouquinho. Então, é interessante que tenha algum time especialista em segurança em nuvem, para não esquecer de alguma configuração por desconhecimento. Esqueci de ativar duplo fator de autenticação no GCP porque eu não manjo de Google. Então, como eu não manjo de Google, eu esqueci de ativar. Isso não pode acontecer. É importante que tenha um time treinado, ou pelo menos que vocês terceirizem aí a gestão, caso vocês não tenham esse recurso dentro das empresas. Tudo bem? Posso dar mais uma contribuição aí, Thiago? Claro, fica à vontade. A gente tem que também ter a mentalidade de atuar a segurança by design, né? Em outras palavras, quando você está planejando migrar para a nuvem, no seu desenho de arquitetura, você já tem que levar em consideração toda a premissa de segurança adotada, entendeu? Backup, questão de grupos de segurança,
políticas de privilégio mínimo, dentre outros itens aí que faz parte da segurança, desde o planejamento mesmo. Aí quando você for Ótimo. realmente realizar o provisionamento do ambiente, você já leva em consideração toda a segurança, pelo menos a essencial, né? É óbvio que, né, à medida que as coisas vão evoluindo, tem que também evoluir no lado da segurança. Mas é bom que já tenha aí uma premissa desde o início aí na concepção, o modelo de segurança ideal para a nuvem. Excelente, excelente. Nós vamos falar um pouquinho de planejamento mais para frente, mas o Wesley fez um ponto sensacional. A gente tem que fazer esse planejamento. Não dá para migrar porque sim, porque foi uma decisão do CEO para a gente fazer de qualquer jeito. Tem que ser feito planejado. Obrigado pelo, pelo comentário, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui, né, os modelos de nuvem que existe, né, como funciona esse modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável pelo quê? Eu sei que muitas vezes os nossos alunos aqui são da área do direito, são de outras áreas que não técnica, tá? Então eu vou pincelar aqui, eu não vou entrar no detalhe, mas eu queria só que vocês entendessem as nomenclaturas que a gente está usando aqui, tá? On-site, quando eu falo on-site, eu também posso chamar de on-premise, né? É aquela máquina que eu tenho dentro da minha empresa, que eu sou responsável por tudo. Então, aqui são camadas. A camada de rede, de armazenamento, de servidor, virtualização, sistema operacional, middleware, runtime, data e application. É tudo responsabilidade aí da empresa. Porque é um servidor dentro da empresa, né? Às vezes tem empresas que tem lá um data center próprio, tá tudo lá dentro. É 100% responsabilidade da empresa. Isso é um jeito, tá? Então aqui, em azulzinho claro, você gerencia e em vermelhinho é o provider, é o servidor lá, a empresa de nuvem que você contrata que vai gerenciar. Existe uma solução que é o IaaS, né? Que eles chamam de IaaS. O que é o tal do IaaS? É infraestrutura como serviço. Infraestrutura como serviço quer dizer o seguinte, que eu mensalmente eu consumo a infraestrutura da nuvem que eu quero e eu sou cobrado por isso. A qualquer momento eu posso parar. Então vamos supor, por que isso é útil, né? Vamos supor que eu tenho, por exemplo, lá um e-commerce, por exemplo, né? E no e-commerce, no meu e-commerce fictício, lá na época de Black Friday, eu vendo o dobro do que eu vendo na média do ano inteiro, né? Então, vamos supor. Então, logo, a minha máquina, ela tem que ter uma capacidade de suportar esse crescimento de acesso, concorda? Então, eu tenho uma coisa que é chamada lá que é load balance, ou até a gente pode fazer escalation, né? São termos aí para dizer que a máquina, a quantidade de hardware disponível, ela se adapta à quantidade de recursos consumidos. Então, daqui a pouco, eu tenho lá um escalation, que é aumentar a minha quantidade de máquina, quantidade de memória, quantidade de disco, quantidade de processamento, só naquele período de Black Friday que eu preciso e depois baixa de novo. Eu pago pelo consumo. É isso. Então, infraestrutura como serviço é um modo e perceba que a minha gestão já reduziu. A minha redução foi drástica, mas eu ainda me preocupo com o sistema operacional, com media, runtime, data e application. Eu ainda me preocupo com isso. Tem uma outra solução chamada PaaS, que é plataforma como serviço, né? Isso aqui é muito utilizado aí por desenvolvedores, tá? Então, muitas vezes o desenvolvedor vai lá e contrata uma plataforma que ele consiga consumir dados, muitas vezes por API, de outras formas também, tá? Não é só API, mas outras formas também. Eu consumo esses dados, né? De outro lugar, eu integro duas coisas, o meu sistema e o sistema do meu fornecedor com um terceiro. Posso fazer esse tipo de coisa. Enfim, só que daí eu ainda tenho uma responsabilidade de data e application. E o SaaS, muitas vezes, a gente acha que o SaaS a gente não tem nenhuma responsabilidade. Então, eu tenho lá, por exemplo, o meu Pipe Drive, por exemplo. SaaS é software como serviço. Software como serviço é aquela solução que eu pago mensalmente para usar. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo do Pipe Drive, que é um CRM bastante popular, mas tem outros. Salesforce, Dynamics, enfim, outras soluções também, tá? E daí a gente acha assim, como é tudo responsabilidade do Pipe Drive, vou supor, eu não preciso me preocupar com nada. Mas espera aí, né? A gente tem, por exemplo, um cara que vocês conhecem muito bem, que é a nossa LGPD. Todo mundo conhece esse cara aqui, né? Então, olha só, imagina que no meu Pipe Drive, eu fui lá na Santa Efigênia, lá aqui em São Paulo, comprei um CD com 10 mil
e-mails. Eu vou lá e eu comprei essa base de dados e subi aqui no meu Pipe Drive. A responsabilidade por esses dados é minha. Eu que fiz essa compra. Eu, o usuário, sou responsável pelos dados que estão lá. Então, por mais que o Pipe Drive garanta que tudo vai funcionar, o sistema vai funcionar, tudo, os dados que estão lá seguem sendo minha responsabilidade, porque eu estou botando dados que eu nem deveria ter permissão de utilizar. Tá? Então, aqui é só um cheiro para vocês entenderem os diversos tipos, tá? Tem pequenas variações, tem mais explicações, mas assim, isso aqui é o geralzão para vocês entenderem o próximo passo. E aí eu vou voltar para aquela questão do quem cuida o quê, beleza? Então, se aqui eu estava falando mais de recursos, aqui eu vou falar mais de dados. Então, ó, vamos falar aqui, ó, dados e conteúdo, identidade e acesso. Então, perceba aqui, dados e conteúdo, todo mundo, todos os dados e conteúdo, identidade e acesso são responsabilidade da empresa. Não tem como fugir. Ponto. É o que eu acabei de explicar do Pipe Drive. Os dados que estão no Pipe Drive é responsabilidade minha. Eu que botei os dados lá. Tá? Responsabilidade sua que botando dados num RP ou num CRM. Então, os dados são responsabilidade de quem usa. Tudo bem? No PaaS já é um pouco, tem mais uma camadinha aqui. Ó. Então, no PaaS e no IaaS, a aplicação também é responsabilidade minha. No SaaS, não. O Pipe Drive eu não tenho poder nenhum de alteração no Pipe Drive. Eu não consigo fazer isso. Mas num PaaS, por exemplo, que é plataforma como serviço, eu posso personalizar algumas coisas. Tem um serviço para quem é do mundo Microsoft chamado Azure App Service, né, que é o PaaS do Azure. Você pode personalizar algumas informações lá dentro, né? A aplicação também é minha responsabilidade. E aqui eu quero trazer duas coisas, né? No IaaS eu sou responsável pelo sistema operacional. Lembra que eu falei do IaaS, que é infraestrutura como serviço? Eu posso ter uma máquina virtual lá. Eu vou decidir se é Windows, se é Linux, o que eu vou instalar lá, se vai ter um Nginx, se vai ser um AD, se vai ser um SQL Server, não importa. Tudo que eu quiser instalar dentro é minha responsabilidade, né? O sistema operacional é minha responsabilidade, tudo que acontece lá é minha responsabilidade. Mas tem um ponto que eu já vi problema, tá? No IaaS, a parte de rede ela é compartilhada. E vocês devem perguntar assim, como assim? Como assim compartilhada? Eu vou te explicar. O Wesley, ele trouxe uma fala para nós no início ali, bastante importante, tá? Tem que tentar entender no planejamento onde vai cada responsabilidade. Então, por exemplo, o data center lá da AWS vai me garantir a disponibilidade de 99,99999 de link. Mas o firewall dessa minha aplicação, eu tenho duas escolhas. Às vezes, um AWS, um Azure, um GCP, eles têm o próprio firewall deles que eu posso configurar. Então, eu posso utilizar o firewall deles e configurar. Eu posso subir uma máquina virtual, um Sophos Firewall, por exemplo, no meu ambiente de nuvem, para proteger aquela minha máquina. Então, tenta imaginar. Esse aqui é meu ambiente de nuvem, faz de conta. Então, eu tenho uma aplicação aqui. Vou dar um cenário bem comum, tá? Muitas vezes tem um servidor de banco. Thiago, só te Diga. cortando rapidinho. O firewall que você está falando seria o firewall de borda, tipo um WAF, um Web Application? Tipo, pode ter isso, tipo um WAF. Exatamente. Ah, tá. Eu posso ter um firewall do própria nuvem, ou eu posso ter o meu dentro do meu ambiente de nuvem também, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma servidor de aplicação e um servidor de banco. Isso é muito comum. A gente pega bastante casos desse tipo aqui. Opa. Tá? E daí eu posso usar a própria AWS para criar um firewallzinho dela aqui. Eu posso criar isso se eu quiser. E daí aqui eu crio o firewall, eu crio o WAF, eu crio o que eu quiser aqui dentro, posso criar. Mas eu posso liberar todo o tráfego dela e tratar o tráfego dela dentro do meu Sophos Firewall. Posso fazer isso também. Tá? Eu também posso fazer esse tipo de coisa aqui dentro. Então eu abro mão do firewall nativo lá do AWS e uso uma máquina virtual com um firewall Sophos. Eu posso fazer esse tipo de coisa. Então, a arquitetura de segurança da minha rede na nuvem é minha responsabilidade de planejar. Tá? Muitas vezes, o administrador de rede ele prefere usar tudo direto na nuvem, né? Tipo, todos os recursos da nuvem. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que tem GCP e tem lá 200 máquinas no GCP.
E às vezes ele quer contratar tudo por lá. Pode ser. Pode ser. Ou talvez eu tenha uma especificidade, alguma. Eu tenho, por exemplo, pessoas bastante gabaritadas ali nas sofas, eu posso ter o meu faro aqui cuidando, criando um segmento dentro da minha própria nuvem. Eu crio um segmento de rede dentro da minha própria nuvem. Então, eu posso fazer isso também. A gente já fez e funciona muito bem. Tá? Então, isso é do planejamento. É como a gente falou no início lá. É do planejamento, é onde a gente vai desenhar o que faz sentido para a gente. Tá? E perceba aqui, ó, que eu falei de dados e conteúdo. Então, ó, eu vou cancelar o Pipe Drive, né? A responsabilidade de backup é quem? É da Dserve. A Dserve tem que ter backup lá do Pipe Drive. Porque se eu quiser mudar de Pipe Drive para Zorro CRM, faz de conta. Os dados é minha responsabilidade. O Pipe Drive não vai me ajudar em nada com isso. Então, preste atenção nisso. É um item aqui que gera confusão, gera problema bastante sério, tá? Bastante sério. Eu quero trazer para vocês o por que a gente insiste que os riscos continuam sendo da empresa, mesmo que você use uma nuvem, tá? Então, há mais tempo atrás, na pandemia, né, dizia-se que as coisas estavam seguras porque estavam na nuvem, né? E eu não sei se vocês lembram que o Azure ficou fora, né? Isso na época da pandemia já faz bastante tempo, né? E daí a gente dizia, né, para um cliente específico, né, que ele tinha um ambiente com muitos acessos, tudo numa nuvem só, que seria bom se ele considerasse ter multi-cloud, que é um ambiente com várias nuvens, né? Ele, não, a Microsoft nunca vai cair. E, por coincidência, né, não foi praga da Dserve, mas, por coincidência, a pandemia, o servidor acabou ali, eu acho que foi o pessoal que estava alocado na nuvem dos Estados Unidos, Dallas, acho que foi, caiu e ficou fora, assim, algumas horas. E gerou um prejuízo para ele. Porque eu posso ter uma estratégia multinuvem também. Eu posso ter o GCP, o AWS funcionando junto. Mais o Azure, se eu quiser. Eu posso ter várias nuvens trabalhando junto para manter a disponibilidade do ambiente, se fizer sentido. Porque tem uma questão financeira aí também, não é tão barato, né? Tá? Você estava falando da Azure, mas a AWS também caiu no início do ano lá no norte da Virgínia. Teve, não sei se Exatamente. que soltou, não deu ruim lá na região. Não sei se é a região ou um dos data centers lá, que também ficou fora aí por um bom tempo aí. Não sei quantas horas, mas deu indisponibilidade também no início do ano agora. É isso, é isso. E por que esse assunto é importante, né? A gente tem que perguntar para os stakeholders da empresa. Nós somos do time de TI, faz de conta, né? Então, considerando que nós somos do time de TI, não é a gente que vai dizer o apetite ao risco, né? A gente tem que chegar no CEO, nos stakeholders da empresa e perguntar, olha, caso isso aqui caia, caso tenha alguma indisponibilidade, né? Por quanto tempo a gente suporta? Né? Daqui a pouco o gestor vai dizer, não, eu não quero ficar nem um minuto fora. Então você vai ter que ter uma estratégia multi-cloud. Né? Não, eu suporto ficar uma hora. Ou eu posso ter um backup, fazer um backup e restore. Né? Caso alguma nuvem seja disponível, eu posso subir isso no ambiente on-premise. Né? Eu vou ter um tempo de subir esse ambiente on-premise. Seja lá 1 hora, 30 minutos, cada ferramenta trabalha de uma forma. Mas eu tenho um tempo entre caiu, subiu aqui. O meu negócio está preparado para isso? O meu gestor está sabendo disso? Então, a TI não deveria assumir esse risco sozinha. Quem deveria dizer o apetite ao risco é sempre o negócio. Beleza? Muito bem. Um erro bastante comum, né, aconteceu aí com uma empresa chamada Capital One. Né? A Capital One é uma empresa que ela tinha aí uma série de registros, foram 100 mil registros que tiveram estavam expostos para a internet, né, por um problema de configuração do WAF, nas políticas do AWS. Então, do Azure, desculpe. Então, perceba que se você tem um storage, né, você armazena informações num bucket público, seja no Azure, seja no AWS, não importa, você tem que tomar algumas medidas. Isso é bem comum, tá? Um time de ataque fez uma varredura, encontrou uma quantidade absurda de informação, porque é barato esse tipo de armazenamento. Então a galera sobe lá um S3 no AWS, joga as informações para lá, não está nem aí, né? E os atacantes conseguem facilmente acessar os dados porque está aberto para a internet. Então, cuidado com isso, é o primeiro cuidado que vocês deveriam ter. Segundo,
vocês não deveriam deixar a portas padrão aberta. Pelo menos ali no firewall de vocês podem, de repente, bloquear uma porta 22, que é o SSH, um 3389, que é o RDP. O que são isso? São protocolos que permitem o atacante acessar uma máquina, ou até uma pessoa normal. Mas qual é o problema? Essas portas que são padrão, um atacante ele vai fazer um scan na rede e vai pegar uma série de IPs e vai analisar uma série de IPs em sequência, tá? Procurando essas portas padrões. E daí aquela que ele achar ele vai atacar. Então, para não ficar muito abstrato o que eu estou falando aqui, né, para quem não é da TI, então vamos supor lá que eu tenho xyz.com. É um site, né? xyz.com é um site fictício, tá? Esse site aqui, ele responde a um IP. Né? O IP aqui eu vou chutar um IP qualquer, né? É o 4.4.4.4. Faz de conta, tá? Beleza? O que o atacante vai fazer? Ele vai botar um range de IP. O que é isso aqui? Ele vai pegar esse IP aqui e vai botar assim, ó, do 4.4.4.0 até o 4.4.4.254. Ficou meio amontoado aqui. Ele vai fazer uma varredura na rede e vai procurar quais são os sistemas que têm as portas padrões abertas. Ele pode tentar algum tipo de ataque. Muitas vezes ele vai fazer um ataque ali de exploit, tá? Eu sei que eu estou descendo um pouquinho o nível técnico, mas é só para vocês entenderem que quanto mais eu me preocupar em proteger os ambientes na nuvem, melhor. Então, eu estou usando o Firewall e estou bloqueando portas expostas. Ponto. Tenta fazer uma analogia com a chave de casa, né? Eu estou com a chave de casa. Se eu guardar embaixo do tapete, eu tenho um nível de segurança. Agora, se eu tiver biometria na minha porta de casa, é um outro nível de segurança. Pensem nisso. Quanto mais barreiras vocês tiverem para os atacantes, mais difícil é o atacante ter sucesso, tá? E aqui, isso aqui eu adoro, né? Os desenvolvedores, eles têm uma mania muito ruim, né, de botar senha direto no código-fonte, né? Isso é ruim. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum usar um GitHub da vida, né? Daí tu vai ver o código do cara, o cara botou a senha do servidor ou de algum sistema no próprio código. Isso aqui, para um atacante, assim, um mel, né? Por quê? Porque facilita muito a vida dele. Se ele conseguir acesso ao código-fonte, ele já tem todas as senhas lá. Ele já tem o IP, já tem a senha, já tem o serviço. É só ele acessar aquilo ali. Então, não se bota, nunca nem pensar as credenciais direto no código. Isso não se faz, porque isso é uma falha de segurança absurda, né? Então, esse tipo de controle aqui, tudo é o time de tecnologia de vocês que tem que fornecer, tá? Então, quando vocês estiverem falando aí com o time de tecnologia, questionem isso, né? Questionem como é que é a garantia de segurança da minha nuvem. Se tem código-fonte, se não tem, se tem regra de firewall, não tem. Questionem esses itens que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Muito bem. A gente trouxe também que identidade é um grande problema, né? Então, evitar contas globais. Então, eu não aquelas contas lá, o root ou admin que tem tudo, acesso a tudo, elas são extremamente visadas pelo atacante. Evite ao máximo isso, né? Muitas vezes agora a gente tem uma estratégia de o administrador ele pode fazer algumas coisas, mas a operação na nuvem é com o usuário padrão. Então, posso fazer algumas permissões ali um pouquinho diferente, né? Cuida com essas permissões que pode fazer tudo dentro da nuvem. Isso é perigosíssimo, né? Se preocupa em fazer rotação de credencial. Rotação de credencial é troca de senha. Você tem que ter periodicamente troca de senha no seu sistema. Eu já falei isso quando a gente falou de segurança básica, estou falando de nuvem também. Eu percebo que credencial é um calcanhar de Aquiles em toda a minha infraestrutura de tecnologia, seja on-premise, seja na nuvem, seja no meu RP, senha é problemático. Ponto. É problemático. Ô, Esse Thiago, funcionário com. posso dar mais Bora? uma Vamos lá. contribuição sobre? Vamos lá. Então, vou falar da AWS porque é onde eu sou mais especialista. Existe a rotatividade de senhas feitas em bases de dados. Alguém que tem Ótimo. banco de dados na nuvem tem conexão. Então, a própria nuvem ela fornece um serviço de rotatividade.
né? Aí você determina qual é a política, né, de rotatividade, se você quer, sei lá, 30 dias, 60 dias, 6 meses, você estipula a política e a cada, né, tempo, conforme essa política, ele vai e faz a troca. Mas aí para você, né, se você tem aplicações que consomem essa base, ao invés de você chamar diretamente pela senha que não faz sentido, eles fornecem um outro recurso que é o que eles chamam de gestão de segredos, que quando existe essa rotatividade, essa senha, né, essa nova senha fica exatamente nessa gestão. Então você chama essa gestão para você recuperar essa senha nova que foi alterada. E isso é dinâmico, né? A aplicação, né, para ela é transparente toda vez que há essa rotatividade, porque ao invés de você chamar a conexão diretamente, você chama essa gestão para poder recuperar aí aquele segredo que foi alterado conforme a política. E uma outra coisa é sobre criptografia também. A criptografia, ela também tem um prazo, né? Geralmente ela dura 1 ano, né? É um padrão. Uhum. Então você também tem que ter a política de troca da criptografia sem perder né, os dados. E eles também fazem essa gestão, isso é automatizado. Porque toda vez que você coloca, né, um banco de dados na nuvem, quando você faz um provisionamento na nuvem, não só de banco de dados, mas também de discos, né, storage, né, dentre outros itens, você tem que aplicar a criptografia. Então, você tem que fazer essa rotatividade também, porque senão expira, entendeu? Aí você faz esse controle. E é isso. Ótimo. Excelente. Isso reforça o ponto que a gente falou anterior, né? Para quem não é técnico, perceba que esses pequenos detalhezinhos tem que ter alguém que saiba da nuvem que a gente está trabalhando, né? Saiba configurar isso. Excelente, obrigado pelo comentário. Exatamente isso, né? Se preocupar com esses funcionários não terem mais acesso, a questão de duplo fator de autenticação aparece a todos os momentos aqui nos nossos slides. A gente sabe que isso é uma coisa que está bastante popular. Eu quero dizer assim, popular no sentido de todas as plataformas têm isso, mas muitas vezes não é ativo, né? Então tem que ter o ativado duplo fator de autenticação, tem que ter o menor privilégio possível, né? E assim, quando uma conta ela é comprometida, pode ser que todos os recursos do meu tenant sejam comprometidos. O que que eu quero dizer com tenant, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, né? Mas cada vez que eu contrato um serviço em nuvem, eu posso agregar no meu tenant, que é o meu espaço ali de serviços. Eu posso ter vários serviços, eu posso ter tudo aquilo que eu falei anteriormente ali de IaaS, PaaS, SaaS, isso pode ter vários tipos diferentes deles dentro do mesmo tenant. Eu posso ter vários serviços indo acumulando ali. E daí eles fazem o que eles chamam de billing, né? Que é tipo o controle de consumo que eu estou tendo aqui nesse meu tenant e depois eles me cobram, né? Se eu tenho um usuário administrador que tem permissão para tudo dentro do meu tenant, o estrago pode ser gigante, né? Então pode ser gigante. Então eu tenho que fazer de uma forma segura. Não vou dar a permissão para todo mundo sem nenhum tipo de planejamento, tá? Isso é o primeiro ponto, né? A pessoa que tem acesso ao meu tenant pode criar backdoors, pode criar novas contas para quem é do grupo aqui mais voltado a dados, né? A exfiltração de dados, ela é crítica, né? A gente começou a fazer um projeto interno, ainda é interno, mas eu gostaria de compartilhar com vocês de OSINT, né? A gente conheceu uma pessoa que é muito boa de mercado, né? Começamos a fazer alguns projetos piloto com eles, né? E a facilidade que um profissional bom de OSINT tem de ter acesso a dados é surreal, né? O Zint é uma estratégia de pesquisa de bases aí na internet, né? É um processo legal, ele é uma espécie de investigador, vamos fazer de conta, né? Então, estava tendo uma notícia aí que o Serasa teve vazamento, ele estava mostrando como é que era as bases que ele pesquisava, os métodos que ele utilizava, e é bastante interessante esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente vê a quantidade de dados que tem disponível na internet por causa de vazamento. É absurdo, né? A distribuição de backups de NetShot é um risco também, e ransomware é o que pior pode acontecer aqui no nosso ambiente, tá? Seguindo, a gente tem que brigar contra a falta de visibilidade e monitoramento, né? Porque hoje a gente tem bastante problema de Shadow IT.
Aconteceu com um cliente que ele tinha um grupo de desenvolvedores, os desenvolvedores tinham acesso administrativo e os desenvolvedores foram lá e começaram a subir máquinas de teste no ambiente do cliente. Só que o que aconteceu? Esses desenvolvedores esqueciam de desligar as máquinas ou até de deletar as máquinas. O que acontecia? No final do mês, a conta dele de consumo de nuvem estava gigante. Entendeu? Então, às vezes nem é um incidente assim, não foi um hacker, né? Às vezes o próprio cliente, por uma política muito frouxa de segurança da informação, gera um prejuízo para ele mesmo. Tá? Então, isso acontece, né? Às vezes a pessoa não tem controle do que está na nuvem dele, né? Às vezes, não tem ninguém olhando para os alertas. Todas as nuvens têm uma console que eu consigo acessar lá e ver quais são os alertas que tem dentro dessa própria plataforma. Mas, o que acontece? A gente pode otimizar isso, né? A gente pode usar um CIEM, eu posso jogar lá no meus apps, eu posso tirar outros níveis de monitoramento também, né? Eu não tem clientes que não olham, não têm o hábito de olhar os logs coletados e não tem o CIEM nem o SOAR, né? Então, isso é um problema. Então, se vocês forem pegar aquele relatório da IBM, o IBM Cost Data Breach, dos primeiros slides, eles diziam lá que 200 dias, em média, é o tempo que se leva para corrigir uma brecha de segurança. Olha só, 200 dias entre o tempo de se identificar e corrigir é bastante coisa. Porque, às vezes, sobe máquina lá, não sabe o que está acontecendo, não tem visibilidade, isso gera um risco. E para quem está procurando uma solução, hoje em dia tem crescido as empresas que têm contratado SOC, né? A Decebe lançou recentemente o SOC as a Service dela, né? Que é o nosso braço aí de gestão de cibersegurança, onde a gente pode monitorar, por exemplo, a sua nuvem, o seu servidor on-premise, a sua rede, né? A gente pode fazer toda essa gestão de monitoramento olhando para a cibersegurança. Então, se tiver um atacante, se tiver um tráfego indevido, todas aquelas coisas que eu falei anteriormente, a gente vai perceber através do SOC, né, e vai poder te ajudar, e a gente vai poder aí, de repente, trabalhar juntos e até reduzir a chance, a exposição que você tem aí no seu ambiente, tá? Então, é uma forma que a gente pode ajudar também. Tudo bem? A gente está chegando aqui na metade do nosso bate-papo, né? E a Decebe é parceira Gold da Microsoft, o que significa que a gente tem uma quantidade de vendas, quantidade de certificados bastante relevante. Então, eu vou trazer alguns controles nativos aí do Azure, né? Mas não pense só que o Azure tem controles nativos, o AWS tem, o Wesley falou ali um pouco dos controles que ele implementa na AWS, o GCP tem também. O que vai mudar? Vai mudar um pouco a forma de configurar, o jeito que a coisa é controlada, os relatórios, o custo, mas às vezes o objetivo é muito parecido, tá? Então, não se prendam tanto com nomenclatura, mas sim com o objetivo da solução, tá? O primeiro que eu queria trazer para vocês aqui é o Defender for Cloud, né? É um endpoint aí da Microsoft. Ela é só o ponto de partida, né? Ela já te diz aí o que na tua postura do teu servidor tá errado, se tem alguma brecha, ela já consegue te priorizar riscos, tá? Então, já é o primeiro ponto que você pode considerar. Microsoft Defender for Cloud é o endpoint da Microsoft. A gente tem também aqui o que eles chamam de Azure Key Vault, né? Que sabe aquela questão que o Wesley falou ali de senha, de roteamento de senha, etc. A gente pode fazer por aqui, né? Por exemplo, quais são os segredos do ambiente, os códigos, né? Toda a parte de chave, toda a parte de credenciais, certificados, a gente consegue armazenar no Azure Key Vault. É uma forma de a gente utilizar um serviço já nativo do Azure. E por que soluções nativas são mais fáceis? Porque eu entro no site da Microsoft, aperto um botão, já está funcionando. Só que, claro, a configuração eu tenho que fazer um pouquinho mais trabalhada, né? Seguindo aqui, a gente tem o Azure Policy e Blueprints, né? Que basicamente eu vou criar padrão aí na minha empresa de recursos e até de segurança. Isso é uma excelente forma de garantir padronização, né? Então, eu vou lá, em vez de criar regra para cada máquina, eu posso criar uma regra para vários grupos de máquinas,
Bom para quem tem um ambiente, como eu falei do nosso cliente lá, que tem 200 máquinas, fazer máquina a máquina seria impossível. Então, a gente consegue criar uma policy que seja aplicada para todo o ambiente. Um cara que eu estou vendo que está ganhando muita fama, né? Todas as empresas têm um AD, né? Ou pelo menos assim, a boa parte das empresas tem um AD. Não estou dizendo todas, mas boa parte das empresas tem um Active Directory, né? Que é utilizado ali para gerenciamento de contas, de privilégios, de sistema. Então, isso é bem popular. E agora a galera está experimentando o Microsoft Entra ID, que é a solução, é basicamente o que o AD faz, o Entra faz na nuvem, só que ele vai além, né? Toda essa parte de privilégio ela faz ali dentro, né? Que é o PIM, que é o Privileged Identify Management, né? Ele faz lá dentro dessa solução. Então, vale a pena vocês conhecer. É uma forma de simplificar, né? Então, aqui nesse Azure AD é onde eu vou configurar minhas contas. Então, pensa lá, ao invés de ter o Guedes, o usuário Guedes, criado em cada máquina, das 200 máquinas que eu falei do nosso cliente, eu queria em um lugar só, e ele pode acessar as 200 máquinas. É um jeito de fazer. Lembra que eu falei de deletar usuários antigos que não fazem mais parte da organização? Eu deleto aqui uma única vez. Se o Guedes não faz mais parte da empresa, né, ele não vai ter mais acesso a nenhum sistema mais, porque eu deletei no Azure AD, ele não tem acesso a mais nenhum lugar. Isso é ótimo. Tem o Azure Monitor e o Sentinel. O Sentinel ele já é mais caro, mas ele é um CIEM de nova geração, voltado a nuvem, então, e ele é legal porque ele, com inteligência artificial, ele te ajuda a entender os ataques que você está sofrendo, qual é o CVE que você tem que responder, quais são os controles que você vai ter que aplicar, as atualizações que você vai ter que fazer, e tem o Purview também, que serve como uma espécie de DLP, aí é um DLP, na verdade, é um DLP nativo aí da Microsoft, então, bastante interessante essa suíte da Azure também. A AWS tem a dela, e o GCP tem a dela. É só para vocês entenderem que não se preocupem só em fazer funcionar a nuvem, mas ela tem que funcionar de uma maneira segura, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar de boas práticas aqui, que é o que a gente gosta de mão na massa, né? A gente quer ser prático, né? Então, nunca confie, sempre verifique. É a filosofia do Zero Trust, é o que a gente traz. Então, independentemente aí do que a gente acha que é seguro, a gente tem que aplicar o Zero Trust, porque a gente tem que ser muito cético com a segurança, né? A gente tem que ser muito... A preocupação tem que ser muito elevada hoje em dia, a gente não pode confiar em tudo. Então, duplo fator de autenticação em todas as contas, sem exceção. Eu tenho que ter um acesso condicional em todas as minhas contas também, evitando países que eu não tenho acesso, evitando horários que eu não permito que o meu administrador trabalhe. Eu tenho que ter um PIN muito bem configurado aí para contas privilegiadas, e talvez isso tenha um just time para aprovação. Então, eu permito que o Thiago acesse o servidor de banco só para aquele momento, porque ele quer fazer uma administração, por exemplo. Eu posso configurar isso é bem interessante ser feito mesmo. Eu tenho que fazer uma revisão mensal, não adianta configurou, não mexe porque está funcionando, isso não existe mais, essa mentalidade ficou para trás. Eu tenho que ter mensalmente uma estratégia de revisão de quem está lá. Aquilo que nós falamos nas duas últimas encontros, volta para esse ponto aqui, política de menor permissão, né? E também eu não posso ter aí uma compartilhamento de contas de serviço, tá? Então, cuidado com isso. Contas de serviço, elas são perigosas, porque uma conta de serviço, normalmente é uma conta que não é acessável para um humano, é um serviço que usa. Só que muitas vezes ela tem uma permissão grande de fazer alguma coisa, né? Às vezes ela tem um usuário lá com o administrador. Então, se o atacante consegue capturar essa conta, ele consegue fazer um estrago bastante grande, tá? E aqui sim, eu quero trazer uma sugestão que o Wesley trouxe lá atrás, né? Então, só para a gente alinhar aqui, né? A primeira coisa que eu sugiro que vocês classifiquem tudo que vocês têm. Classifica onde estão os dados, que tipo de dados, faça o mapeamento de dados. Esse dado vai estar na nuvem, é um dado sensível, vai estar armazenado aonde? Vai ser no S3? Tem algum tipo de risco? Mapeie, rotula os teus dados. Aqui está o perfil como exemplo da Microsoft, mas
pode ser qualquer outro. Por que essa rotulagem ela é importante? Como é que eu vou ter uma estratégia de DLP, galera, se eu não tenho uma rotulagem básica? Né? Lembra do que quem fez a formação de PO vai lembrar do curso da ISO 27001 que a gente falava de acesso público, acesso interno, acesso crítico ou confidencial. Né? Então, uma rotulagem simples, claro, dá para ser muito mais avançado que isso, mas eu tô sugerindo alguma coisa, né? Pensa aqui na LGPD, tem a transação de dados internacionais, isso me impacta de alguma forma? Não sei, estuda isso, né? E faz o primeiro inventário. É o primeiro passo antes de você sair fazendo qualquer coisa na nuvem. A etapa classificada ela é fundamental. Você tem que entender o que você está fazendo. Hoje a DCERV, graças a Deus, né, a linha de consultoria superou a linha de produtos. Então, hoje, nossa maior receita é ISO 27001 e LGPD. E a gente vê que as empresas não fazem essa classificação, tá? Não fazem. Posso dizer com uma certa segurança que não fazem, tá? Beleza, depois eu vou para a segunda etapa, eu vou para proteger. Ótimo, então eu quero que, depois que você classificou, proteja. Né? A gente falou de criptografia antes, então criptografa os dados em repouso, criptografa os dados em trânsito, né? Como é que eu vou de um ponto para o outro, de uma nuvem para outra? Como é que eu vou ficar fazendo essa troca de dados? Tem algum tipo de criptografia? Não tem. Tem que ter algum cuidado com as chaves, né? A gente falou do Key Vault do Azure. Procurem outras. Hoje, por exemplo, tem a solução top de linha, que é da Deloitte, que é um PAN, daí é muito mais avançado. Vê se faz sentido para a tua empresa, ou faz uma coisa pequenininha, um cofre de senha, nem que seja lá um OnePassword, enfim. Estruture isso de uma maneira que faça sentido para o porte da sua empresa. Né? Lembra que é sempre um trade-off. Thiago, só falando Diga. na questão do Key Vault, quem ainda tem a mentalidade de trabalhar com IaaS, pode usar o HashiCorp Vault, que é bastante usado também, e é bem Ótimo. aceito. Ele Ótimo. pode ser instalável no servidor, numa máquina Linux normal, ou tem imagem Docker, né? Para quem usa Kubernetes, né? Esses ambientes K8S, ele também tem a imagem que pode ser como pode lá, ele faz a gestão. Eu já trabalhei com algo parecido numa aplicação de terceiros, que dependia dessa solução para poder fazer o consumo das chaves. Ótimo. Para quem não quiser usar o nativo da nuvem, é uma boa pedida. Excelente dica. Obrigado pela essa dica. Eu queria trazer para vocês essa imagem aqui de uma gangorra. De um lado eu tenho o dinheiro e do outro eu tenho a segurança, né? Se eu economizar muito no dinheiro, pode ser que eu tenha um problema de segurança, né? Aqui é risco, né? Então eu tenho um risco maior, né? Então eu tenho um risco de segurança. Mas vocês têm que achar um ponto ótimo entre o investimento que vocês estão botando e a segurança que vocês estão proporcionando. Não tem risco zero, galera. Não tem risco zero. A DCERV pode sofrer algum ataque hoje. Vocês não viram? Grandes empresas já sofreram ataques, né? Até a Fortinet recentemente teve um problema de ataque recentemente. Então, todos nós estamos vulneráveis. A gente só tem que achar um ponto ótimo entre o dinheiro que eu invisto nisso e o que eu estou protegendo. Tem que tentar achar um ponto que faça sentido com o apetite e risco da organização. Restringe acessos, né? E ative o soft delete e proteção contra a deleção. Né? Então, esse soft delete aqui é uma estratégia do tipo, às vezes, em vez de o meu dado que foi apagado desaparecer da minha nuvem, ele vai para uma espécie de lixeira, que eu vou lá na lixeira e eu consigo resgatar o arquivo. Já aconteceu de empresa desligar um colaborador, o colaborador ficar revoltado, ir lá e apagar todos os dados, e por sorte o cliente tinha isso e a gente conseguiu resgatar as informações do cliente. Deu sorte, mas às vezes se isso não está configurado, pode perder tudo, tá? E assim, monitore. O pessoal de TI tem que ser um pouco neurótico, né? Tem que olhar log, tem que olhar alerta, tem que olhar o DLP se tá pegando alguma coisa, se o backup está funcionando, né? Porque a prevenção é a melhor medida, porque todos nós vamos sofrer algum ataque, é questão de tempo, só que a gente tem que ser do outro lado, né? Apesar de sofrer o ataque, a gente tem que sobreviver a esse ataque, a gente não pode permitir que o nosso negócio quebre, né? Sem fazer essa avaliação, tá bom? E para fechar, o último módulo aqui, que é o módulo 5, conforme a gente prometeu, é o que avaliar antes, durante e após a migração. Então, aqui,
o Wesley falou um pouquinho também sobre isso, né? Eu quero reforçar esse ponto com vocês, tá? Primeira coisa que você tem que fazer antes da migração é mapeamento, né? A gente falou ali dos dados, né? A gente falou de classificação dos dados, a gente falou um pouquinho mais olhando ali para segurança propriamente dito, mas agora eu quero falar de nuvem mais especificamente, tá? Então, se eu tenho um ambiente on-premise, quero ir para a nuvem, mapeia os teus dados, os teus workflows antes de migrar. Mapeia isso, né? Define qual vai ser a tua estratégia de governança. Define quem é o time que vai administrar isso aqui. Será que você tem time para isso? Não tem time? Terceiriza. Porque você vai precisar de alguém aí bom, né? Para saber isso. A gente especializa Azure, o Wesley falou aqui que ele tem bastante experiência em AWS, então existem profissionais capazes de ajudar você nessa estratégia. Não faça assim, por conta e risco. Tome cuidado disso, tá? Configura ali a questão do fator de autenticação, como é que isso vai ser feito, quem vai ter acesso ao quê. Faz uma planilhazinha. Thiago Guedes tem permissão a tal, Wesley tem permissão a tal, Juliana tem acesso a tal, Mariazinha tem acesso a tal. Defina isso antes de sair fazendo para a nuvem. Né? Planeja um pouquinho, né? Porque se você tiver o planejamento, você consegue honrar a estratégia de menor permissionamento que a gente já falou. Qual vai ser a tua estratégia de backup? Responda o que é o teu RPO e o teu RTO. Vocês devem lembrar isso do backup, né? Os pontos de backup que eu tenho e o tempo de restaurar isso. Né? Lembrem disso. Vocês têm que ter isso muito claro. Isso é o antes. É o planejamento. Gastem mais tempo no planejamento. No durante, tem que ter log de tudo que for possível. Hoje em dia, a questão de log é muito simples, a maioria das soluções gera log, então é bastante simples. Tem alguma solução de Defender, Secret Center, alguma coisa que tem ali um endpoint, que tem a parte que vai fazer a avaliação de segurança do teu dispositivo, se for um IaaS. Se for um SaaS, você não vai precisar, mas, enfim, entenda cada modelo que você escolher terá os seus próprios riscos, né? Configure o firewall, pode ser um firewall nativo da sua nuvem, pode ser um firewall externo como o da Sophos, configure isso de uma maneira, faça testes, né? Deixa eu tentar acessar aqui sem permissão. Então, durante a tua implementação, já faça alguns pequenos testes para validar. O desenvolvedor tem uma coisa chamada teste unitário. Ele cria uma função, ele testa aquela função, né? Nós, da segurança da informação, deveríamos aprender com o desenvolvimento, fazer uma espécie de teste unitário para saber a segurança. Eu configurei o firewall aqui, deixa eu testar aqui se a minha configuração de firewall está fazendo sentido, se está protegendo do jeito que eu estou, né? A gente deveria fazer isso como uma boa prática. Documenta, pessoal. A gente tem bastante empresas que não tem sequer uma topologia, não sabe o que está conectado no quê. Então isso é difícil para o gestor, para o administrador, para o prestador de serviço. Tem que ter isso, documenta tudo que foi feito, né? E depois você tem que ter uma certa frequência, você revisa isso com o scorecard, né? Vê lá se o teu score de segurança está adequado. Tem ferramentas que fazem essa análise, tem ferramentas nativas que fazem essa análise e tem ferramentas externas. A gente usa o Tenable aqui na DCL, tem uma outra solução que a gente está testando que é o Outpost 24 também, tem outras soluções que fazem análise de probabilidade também, enfim, né? Você pode automatizar as respostas a incidentes, treinar a equipe, realizar treinamento trimestral e teste de restore. Porque no final das contas, só o backup salva, né? Então, se tudo der errado, o teu backup tem que funcionar. Então, não pega o backup mais baratinho. Não pensa só fazer snapshot. Snapshot é uma fotografia do estado da máquina naquele momento, tá? Qual que é o problema? Se a tua máquina tiver tirado um snapshot e já estiver comprometida, por exemplo, já tiver com um backdoor instalado, tiver com algum problema, você vai fazer backup, você vai fazer um snapshot da máquina com vulnerabilidade. Tá? Então, é bom que você tenha backups em níveis distintos. Eu tenho um banco de dados, faz o backup do banco de dados e salva em outro lugar. Se tem uma aplicação, faz backup da aplicação e salva em outro lugar. Né? Não confia só no snapshot. As pessoas usam o snapshot como backup, o que é bem perigoso, porque eu posso estar fazendo a fotografia da máquina com uma vulnerabilidade que não é o que vocês querem. Tá? Então, essa seria a nossa proposta de checklist básica. Dá para deixar muito mais evoluído que isso aqui, com certeza absoluta. Tá?
E eu quero convidar vocês, né? Tudo que vocês viram aqui, a gente pode fazer para vocês. Nós temos um time especializado de pessoas, nós somos 20 pessoas aqui trabalhando conosco, né? No Rio Grande do Sul e em São Paulo. Fomos fundados em 2012, então a gente já viu bastante coisa, já passou bastante perrengue aí, tá? Muitas vezes tem uma coisa chamada FinOps. FinOps. Que é a gente avaliar se a nuvem de vocês estão gastando de maneira adequada, porque de repente a nuvem que está vindo caro para vocês está mal dimensionada. Talvez tenha um serviço mais barato, talvez tenha uma nuvem que seja mais barata, talvez tenha outra forma de fazer. Então, a gente pode ajudar vocês com certeza nisso. Então, a gente é especialista em Microsoft. Hoje a gente está trabalhando muito forte com a suíte Microsoft, mas não só, tá? Então, nosso maior cliente de nuvem não é Microsoft, é GCP. Por incrível que pareça, eu tenho falado bastante de Microsoft, mas é GCP. Então, tragam para nós a demanda, a gente analisa junto, né? A gente vê o que a gente pode fazer e as sugestões que a gente pode dar, tá? A gente vai poder ajudar vocês isso preocupados em normas internacionais. Então, todo controle aplicado deve ter uma justificativa, deve fazer parte de uma estratégia de governança. A estratégia de governança ela está acima dessa questão técnica. Então, traga uma camada extra de governança para vocês. E lógico, né? A gente pode capacitar vocês. Então, a gente, além do curso famoso que a gente tem do CDPO, da Computia e outros tantos, a gente hoje está formando pessoas em Computia Security Plus, Computia CISA Plus. Por quê? Porque o Security Plus é o primeiro degrau para quem quer ser um analista de cibersegurança. É o primeiro. Se você quer trabalhar com cibersegurança, considere fazer esse treinamento também. Porque a gente sabe que, às vezes, a empresa quer internalizar o conhecimento. Né? Mas então a gente pode preparar você para trazer esse conhecimento para a sua empresa. Tudo bem? Beleza? Pessoal, temos 2 minutinhos aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Quer trazer alguma coisa? Pode digitar no chat, pode abrir o microfone e falar. É bem aberto aqui pra gente, tá? Wesley, eu fiquei curioso, Wesley. Tu hoje atua aí como administrador, como profissional de segurança? Qual que é a tua frente aí no AWS? O que tu tá fazendo mais? Então, na verdade, eu sou engenheiro, né? Cloud. E também na parte de DevOps, né? Que é como eu vim da área de desenvolvimento, eu também fiquei mais também por conta aí de desenvolvimento, montar esteiras, né? Aí envolver DevSecOps também dessa área aí de DevOps, mas também a parte de nuvem, né? Aí envolve desde da arquitetura em si, vamos, né? Aplicando questões de segurança, é, também na questão de operações, né? Acompanhar se tem alguma estabilidade, aí envolve questão também aí de continuidade de negócios, né? Tem todo esse fluxo aí de nuvem. Aí você estava falando da Microsoft, né? Embora eu seja a AWS, eu também já estou indo para essa parte multi-cloud também, envolvendo o Azure, porque eu fui recém-contratado, né, para Legal, prestar serviços aí ligados a operações, né? É a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, né? Porém, em outra empresa aí que é concorrente. Mas aí legal. mas é operações também, é cuidar lá de um contrato de um cliente novo lá, que fechou o contrato e acompanhar, né, toda a infraestrutura dele. Só que a maioria dos clientes que vêm, né, quando eles tragam, né, os ambientes deles, eles não tem nada documentado. Muitas Uhum. vezes É isso aí. é muito profissional, assim, que monta, né, às vezes com baixo expertise. Então, a gente faz todo o mapeamento, né, lê toda a infraestrutura dele e, e tenta montar o roadmap, montar o estado atual. Aí eu inicialmente eu vou assumir isso, né, essa parte aí desse mapeamento, e vou apresentar ao gestor. Na verdade, o gestor ele já tem longos anos de experiência com ele já, que eu já trabalhei junto com ele. Aí ele me chamou, né, para esse contrato. E a partir daí já tomar as decisões do que vai fazer. Aí ele vai tentar negociar com o cliente, talvez aí uma proposta de rearquiteturar, né, o ambiente dele,
para tentar aí, né, mitigar os problemas, né, de instabilidade, problemas de segurança, possíveis vulnerabilidades, né, Legal. dentre outras coisas. Isso em Azure, tá? Sim, Esse legal. contrato é em Azure. Então, embora, né, a AWS, eu vou para a parte Azure também. Então, eu vou ficar trabalhando com essas duas nuvens aí, a princípio. Legal. E é isso. Então, Aí na parte é, de, você falou sobre FinOps, aí FinOps também é né, um amigo meu me chamou, me convidou, né, para ter uma segunda opinião, mas infelizmente ele não fechou comigo, mas ele queria que eu analisasse todo o ambiente dele, que neste caso já é em AWS. Ele estava tendo um custo elevadíssimo lá, elevadíssimo assim, né, para eles é muito, né, que é sim, 50 mil reais, né, era um custo que ele estava tendo e estava tendo um pouco resultado. Então eles é, pediram para analisar, ver o que que podia fazer. Aí eu apresentei uma proposta para eles, né? Eu fiz um mapeamento da arquitetura deles, eles também não tinham nada documentado, né? Simplesmente foi provisionado, acho que contrataram uma consultoria lá para poder montar, mas só que essa consultoria não deu, né, toda a documentação, todo o processo que foi realizado no ambiente deles. Então legal. ele me passou, me convidou para poder fazer essa análise. Aí eu fiz toda a análise de tudo que eles estavam usando, principalmente essa parte de custos, analisando, né, todo esse ambiente, eu consegui fazer tipo uma proposta de uma nova arquitetura mesmo para eles, no qual mais de 50 mil eles iam pagar, acho que 23 mil, e mais da Sim, metade de custo lá. Mas legal. infelizmente eles não quiseram fechar comigo porque eles arrumaram uma outra empresa no qual eles meio que vai tirar da AWS e ir para essa empresa e eles pagariam tipo uma taxa mínima lá, uma coisa bem Uhum. irrisória. Então, por isso que eles Ué, não quiseram fechar. Mas sim, deixa eu eu te, também tenho essa perspectiva de FinOps aí. deixa eu te interromper um pouquinho. Acho que esse teu depoimento foi muito importante para mostrar para a galera o quanto é rico, né? Esse assunto, como a gente tem oportunidade, né? Então, até a Yuri já botou aqui no lado do site, quem quiser começar essa formação, mas ele trouxe bastante depoimento dele aqui que das oportunidades que ele está tendo, né? Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, saber mais sobre nuvem, poder realmente monetizar e ser um analista, ou até ter uma empresa de consultoria, pode fazer o Security Plus. E, pessoal, quem quiser aqui que a gente faça uma avaliação gratuita de segurança na sua nuvem, né? Está aqui a Azure, mas pode ser qualquer nuvem das três maiores, né, que é a AWS, GCP ou Azure. Conta com a gente, chama aqui, a gente já faz essa avaliação para você, né? Você vai ter uma sessão exclusiva com um dos nossos especialistas, são 45 minutos, e ao final a gente vai te dar um relatório simplificado das principais ações que a gente identificou. E se tudo der certo, a gente pode fazer negócio junto, tá? É isso, pessoal. Agradeço vocês, terminando aqui pontualmente, né? 11h04. Agradeço demais a presença de todo mundo. Desejo aí um final de semana maravilhoso e segunda-feira aí, vamos torcer pelo Brasil, né? Que dê tudo certo para nossa seleção e que a gente consiga trazer a Copa aí, né? Tá bom, pessoal? Agradeço vocês aí. Fiquem bem. Um grande abraço. Tudo de bom. Falou. Tchau, Abraço, tchau. pessoal. Ótimo final de semana.